Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra de Deus em Êxodo 20. Nós leremos apenas os versos... nós leremos até o verso 17. Embora o que nós vamos abordar ainda está ligado ao capítulo 19 e ao capítulo 20, versos 1 e 2. Mas nós leremos, doravante, inclusive, possivelmente, em cada mensagem nós leremos esta passagem até abordarmos todos os mandamentos. Isso vai servir para que nós até memorizemos os mandamentos. É muito importante que o crente memorize os 10 mandamentos. Eles são o resumo da lei do Senhor e da forma, do padrão de vida que o crente deve viver para agradar o seu Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Deus amado, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração e do coração do teu povo sejam agradáveis na tua presença, Senhor, tu que és a nossa rocha e o nosso Redentor. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo permissivo, que considera as leis como inimigas do seu ideal de liberdade. A nossa geração é essencialmente transgressiva, isto faz parte da sua filosofia de vida. Ela tem a transgressão como algo, inclusive, necessário para quebrar, possivelmente, a hegemonia de um grupo, alegado grupo dominante. Então, ela, por isso, é essencialmente transgressiva e propagadora de uma liberdade fora da lei. Como tudo mais, no entanto, na natureza humana, o conceito de liberdade foi corrompido pelo pecado, e talvez isto nunca ficou tão claro como nos nossos dias, pois, em nome de uma pretensa liberdade, o homem se rebelou contra Deus. E essa liberdade para além de Deus, depois de haver concebido, deu à luz a tirania. E esta, uma vez consumada, gera a escravidão. Ao contrário, no entanto, do que prega o mundo pagão, a lei de Deus, ela é perfeita. E ela não nos aprisiona, pelo contrário, ela produz a verdadeira liberdade. Liberdade para cumprir o propósito para o qual o homem foi criado, que é glorificar a Deus e desfrutar de uma comunhão com Ele para sempre. É por isso que Tiago a chama de lei perfeita, lei da liberdade, em Tiago 3:25. E é por isso que nós escolhemos este como título da nossa mensagem: a lei perfeita, lei da liberdade. A lei perfeita, lei
da liberdade. Nós temos meditado sobre a experiência do povo de Deus no Sinai já há pelo menos 2 domingos. Essa experiência o povo tem após ter sido libertado do Egito, ter sido guiado, provado, ensinado, protegido no caminho até o monte de Deus. E ali esse povo entrou em uma aliança com Deus, aliança esta cujo instrumento administrativo é a sua lei, escrita em meio a uma manifestação sobrenatural e terrível da presença do Senhor, o que nós chamamos de teofania. Nós observamos, meus irmãos, na mensagem anterior, como essa teofania apontava de um modo especial para o caráter de Deus como fogo consumidor, uma expressão relacionada ao juízo de Deus, seja o seu juízo purificador e corretivo para com o seu povo, seja o seu juízo destrutivo ou o seu juízo destruidor aplicado aos seus inimigos. E dentro desse tema, para rapidamente revisarmos, nós aprendemos que como fogo consumidor, Deus convoca o seu povo adquirido a se aproximar dele e prestar-lhe culto. Como fogo consumidor, Deus exige a santidade daqueles que se aproximam dele. Como fogo consumidor, Deus estipula os termos pelos quais deve ser adorado e obedecido. Como fogo consumidor, Deus destrói o pecado e o pecador, que dele não se aparta. E por fim aprendemos que como fogo consumidor, Deus provê um mediador, para que o seu povo não seja consumido pela sua ira. Nós vimos assim, meus irmãos, que Deus é imutável, e o grau das suas exigências nunca será modificado para se ajustar a nós. Pelo contrário, Deus exige santidade e perfeição daqueles que dele se aproximam. Porém, nós vimos também que em sua misericórdia, o próprio Deus provê a justiça que ele exige de nós, por meio do seu mediador, para quem Moisés apontava. Nós vimos, à luz do Evangelho, que Jesus proveu a justiça exigida por Deus Pai por meio da redenção que há no seu sangue, e uma vez justificados por meio de Cristo, nós somos conformados à sua imagem pela atuação do Espírito Santo que nos regenerou. E essa lei, esta mesma lei promulgada no Sinai, ela é para nós o padrão absoluto da santidade que nós devemos cultivar, para que nós mantenhamos comunhão com Deus, uma comunhão profunda, crescente e frutífera. Nós aprendemos também que hoje, de uma maneira muito superior à daqueles crentes do período da Aliança Mosaica, nós podemos estar na presença de Deus e desfrutamos de uma ministração superior da mesma graça que os crentes ali no Sinai. Porém, nós somos ao mesmo tempo exortados a cultivar o mesmo temor, porque tendo recebido uma ministração superior da graça, nossa responsabilidade é maior. Deus continua sendo o mesmo fogo consumidor, conforme nós lemos claramente em Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 29, que já mencionamos na mensagem anterior. Hoje eu quero falar especificamente da lei de Deus, embora ainda de forma panorâmica e introdutória. Porque antes de meditarmos nos mandamentos, meus irmãos, é necessário nós refletirmos sobre a natureza, função e fundamento da lei, a fim de nós compreendermos adequadamente a sua importância e a sua validade para nós hoje, e para que não vejamos a lei como uma espécie de cadeia que nos aprisiona, mas ao contrário, para nós, povo de Deus, ela é um instrumento da nossa liberdade. Ela é um instrumento pelo qual nós desfrutamos na prática da nossa liberdade, dessa liberdade que nós recebemos por meio de Cristo e do seu Espírito Santo. Pois se num primeiro momento nós fomos encerrados na condenação da lei, por causa do pecado, é por ela que também nós somos conduzidos a Cristo, que nos livrou da condenação da lei. E num segundo momento, Cristo nos conduz de volta à lei para nossa santificação, capacitando-nos a cumpri-la pelo poder do seu Espírito. É nessa perspectiva que eu os convido, então, a meditar sobre a lei perfeita, lei da liberdade. Então, nessa perspectiva, nós queremos falar sobre a lei quanto à sua natureza, quanto à sua função
e quanto ao seu fundamento, e trazendo algumas aplicações para nós. Isto é muito necessário, porque hoje nós temos uma faceta da igreja que, por causa de uma visão que separa Israel da igreja, e a chamada aliança da lei, da aliança da graça, como se fossem coisas distintas, já vimos que não são, nós precisamos, de fato, repisar essas verdades para a nossa vida. Então, a lei perfeita, lei da liberdade. Então, em primeiro lugar, quanto à sua natureza, meus irmãos, a lei é essencialmente um contrato de vida. Quanto à sua natureza, a lei é um contrato de vida. Isto fica claro, já ficou claro no capítulo 19, que eu quero ver de novo com os irmãos, os versos 4 a 6. O Senhor Deus fala para Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vocês vão ser reino de sacerdote e nação santa. O que Deus está dizendo, em resumo, é: vocês vão desfrutar cada vez mais profundamente da liberdade que vocês receberam quando eu os libertei do Egito. E essa liberdade vai ser vivida por um relacionamento em que vocês vão me glorificar e me gozar para sempre. E vão ser a minha nação especial, o meu tesouro particular no meio de todas as nações. Então, é o que Deus está dizendo: se vocês ouviram os meus mandamentos, se vocês ouvirem a minha lei. E ainda no capítulo 20, que lemos, versos 1 e 2, o Senhor lembra ao seu povo: eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, por isso vocês têm que viver essa nova vida. Então, a lei é um contrato de vida. Não é que a lei por si mesmo, obviamente, produz a vida. Pelo contrário, nós já vimos que ela é dada ao povo de Deus, que já foi justificado para aqueles que foram resgatados por Deus. E é nessa perspectiva que ela é um contrato de vida. É no seu caráter de revelação especial que ela é um contrato de vida. É por esta razão que em Deuteronômio, capítulo 30, do verso 15 a 20, Deuteronômio 30, de 15 a 20, Moisés dirá, ao repetir a lei, à nova geração que há de entrar em Canaã, o seguinte: vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos a se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Claramente Deus diz aqui em Deuteronômio: hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte. E qual é o parâmetro do desfrutar dessa vida? E qual o parâmetro do receber a morte por sentença? A lei. E Paulo mesmo, meus irmãos, já na nova aliança, ao ensinar sobre como o pecado se aproveita da lei para nos enganar, ele reconhece o propósito primário da lei como mandamento para a vida.
como está escrito em Romanos 7, verso 10. E verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte. Por quê? Não por causa da lei, mas por causa do nosso pecado. Ela é um mandamento para a vida. É preciso compreendermos, meus irmãos, que o que leva a lei de Deus a nos condenar à morte é o nosso pecado. Contudo, para aqueles que foram libertos do pecado, ela é um contrato de vida e de caráter irrevogável. É por isso, meus irmãos, que a aliança da lei foi solenemente selada com sangue, apontando para o penhor de morte que caracteriza a sua natureza perpétua. Nós lemos isto em Êxodo 24, de 5 a 8, não vamos abrir lá, e também em Hebreus 12, 24, aplicando esta questão da lei como um pacto de sangue. E o fato da lei ter sido escrita em tábuas de pedra também aponta para o seu caráter irrevogável, o seu caráter absoluto e autoritativo. É por isso que a palavra de Deus nos diz, em Êxodo capítulo 31, os versículo 18 e 32, 16, que a lei, esses 10 mandamentos, essas tábuas da lei, elas foram escritas pelo próprio Deus. Deus esculpiu. Essa é a única porção da Escritura que foi diretamente escrita por Deus. Tudo na Escritura é palavra de Deus. Mas é significativo que este ponto, que é o lastro de toda a revelação, foi escrito com o próprio dedo de Deus. Em nenhum momento o Novo Testamento revoga esta lei, antes ele a confirma. O próprio Jesus afirmou, como sabemos, que ele não veio para revogar a lei. Os profetas, ele veio para cumprir, como está escrito em Mateus 5, 17 e 18. Ali Jesus diz: não pensem que eu vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio. Você sabe, o tio é um acento. Na verdade, Jesus falou um iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Parece uma vírgulazinha que é suspensa. Nem um iod passará jamais da lei, até que tudo se cumpra. Na verdade, conforme podemos observar em seu Sermão do Monte, o nosso Senhor apresenta-se como novo legislador a nos ensinar, inclusive, o sentido pleno da lei. Por isso é que, tendo a lei como padrão, ele descreve como deve ser a vida dos filhos do reino, no Sermão do Monte. Nós vamos explorar este sermão ao longo da exposição dos mandamentos, porque Jesus os menciona à guisa de exemplo, alguns deles. Então, a santidade do povo de Deus, entenda isso, povo de Deus. Nós fomos salvos pela graça não para viver soltos, né? Como ovelhas desgarradas. Nós não fomos salvos pela graça para viver como bem entendemos. Nós somos salvos e libertos por Deus para viver uma vida que lhe agrada, a fim de que desfrutemos uma plena e profunda comunhão com Ele, e esta vida que lhe agrada está expressa na sua lei. Então a santidade é o propósito da lei de Deus, como está escrito em Levítico 11, verso 45, que diz: eu sou o Senhor, a mesma introdução de Êxodo 20, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Portanto, meus irmãos, a lei é para nós um contrato de vida. A lei é um instrumento administrativo do pacto da graça. A lei, anote isso, é um instrumento administrativo do pacto da graça, do pacto de vida que Deus fez conosco. Então, em segundo lugar, quanto à sua função, a lei é a instrução de Deus quanto ao que devemos crer e como devemos andar. A lei é a instrução de Deus quanto ao que devemos crer e como devemos andar. É interessante sabermos que, aliás, nós sabemos, mas talvez não entendamos, talvez alguns não saibam do que significa o termo, que os judeus chamavam a lei de Torá. E o termo Torá,
não é exatamente lei. É uma lei, sem dúvida, mas a palavra Torá, ela não significa lei. A palavra Torá significa mais exatamente instrução. Essa palavra Torá, ela vem de um verbo que significa mostrar. Ela vem do mesmo verbo que ocorre em Êxodo 15, 25. Você lembra? O povo murmurou por causa das águas amargas de Mara. E diz a Bíblia que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Esse verbo mostrar é o verbo grego, é o verbo hebraico yará, de onde vem a palavra Torá, que é um substantivo. Então, a lei de Deus é a instrução. Nós costumamos pensar em lei mais como aquela coisa que é uma proibição, né? Uma ordem e uma obrigação. Mas ela é mais do que isto. Ela é a instrução de Deus sobre como nós devemos andar, sobre o que devemos crer acerca de Deus, como devemos nos relacionar com Ele. E como instrução, a lei nos mostra quem é Deus e o que Ele requer de nós. Preste bem atenção nisso. A lei nos aponta quem é Deus, ela nos revela quem é Deus. Ela aponta para o caráter de Deus, nós veremos isto em cada mandamento. E o que Ele requer de nós. Ela aponta para nós, como instrução, o caminho do bom relacionamento com Deus e o próximo. Você não pode se relacionar de maneira boa com Deus sem conhecer a sua lei. Você não pode também se relacionar com o seu próximo sem conhecer a sua lei. Como instrução, a lei mostra quem Deus é e o que Ele requer de nós. E aponta, assim, o caminho do bom relacionamento com Ele e com o próximo. Como instrução também, a lei nos mostra a natureza do pecado. Consequentemente, meus irmãos, ela revela a extensão da nossa pecaminosidade. Nós temos uma visão muito limitada do pecado, da sua gravidade, até mesmo do que é pecado. Como está escrito em Romanos 3, versos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei nos dá o pleno conhecimento do pecado. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos, eu não teria conhecido a cobiça se Deus não me dissesse, não cobiçarás. Nós temos aqui a função da lei como julgadora, porque é à luz da lei que o nosso pecado tem a sua malignidade revelada, levando-nos a correr para o único que pode nos livrar da sentença da lei, da maldição da lei, que é Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. A lei é a instrução de Deus. Em terceiro lugar, quanto ao seu fundamento, a lei é uma expressão do caráter de Deus. Quanto ao seu fundamento, a lei é uma expressão do caráter de Deus. Observe que no preâmbulo da lei, meus irmãos, tanto em suas palavras, como na teofania, antes da transmissão dos mandamentos, nós temos a descrição do caráter de Deus. Veja, no verso 4 do capítulo 19, vamos reler, Deus disse, vocês têm visto como eu os libertei, o que eu fiz aos egípcios. Vocês viram, Deus se revela pelos seus atos. Ele diz, vocês viram o que eu fiz aos egípcios. O que Deus fez aos egípcios? Deus julgou os seus deuses. Deus se mostrou como o Senhor da criação. Deus se mostrou como o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Deus mostrou sua soberania sobre os reinos deste mundo. Então, quando Deus diz isto, Ele está apontando para o seu caráter. Ele diz ainda no verso 2, Ele se apresenta antes de trazer os mandamentos, no verso 2 do capítulo 20. Eu sou quem? Eu sou Javé. Eu sou aquele que é. Eu sou Javé, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então nós já vimos no preâmbulo da lei que nosso Deus se apresenta como Deus que é fogo consumidor, revelado na teofania como totalmente outro, separado de suas criaturas.
Nós vimos também nesta mesma teofania que nosso Deus é majestoso e todo-poderoso. Os versos 16 a 19, eles descrevem os trovões, os relâmpagos, a voz de Deus falando do trovão. Aliás, esses 10 mandamentos, eles são falados pelo próprio Deus e ouvido pelo povo. Não é algo que Deus fala para Moisés e Moisés fala para o povo. Moisés está lá, no meio da nuvem, face a face com Deus, mas o povo está ouvindo a voz do trovão. É só depois daqui que o povo vai dizer, não, a gente não quer mais ouvir a voz de Deus, não. Então, neste sentido, o Senhor se mostra como todo-poderoso, como majestoso. Então, este é o ponto. Deus também se manifesta aqui na entrega da lei como santo. Isto é muito claro porque o povo não pode se aproximar por causa do seu pecado, ele não pode ultrapassar os limites, e ele só pode se aproximar na medida em que Deus o autoriza, mas ele precisa antes lavar as suas vestes, se purificar, e a santidade de Deus implica na necessidade de purificação daqueles que se achegam a ele. Aqui no início do capítulo 20, também, continuando, a lei revela Deus como um Deus pessoal. Quando ele diz, eu sou o Senhor, teu Deus. Ele vai falar isto de novo no verso 5, porque o Senhor, teu Deus, é Deus zeloso. E no verso 7, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. No verso 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Deus está dizendo, eu sou Javé, o Deus majestoso, o Deus poderoso, o Deus santo, o totalmente outro, mas eu sou teu. Que maravilha! É o próprio Moisés vai dizer, na verdade o Senhor Deus, por meio de Moisés, em Deuteronômio 4, pois nenhuma nação há, que grande nação há, que tenha Deus, estão achegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, Deus é um Deus pessoal, com quem podemos nos relacionar. O próprio Deus, no capítulo 19, verso 4, tinha dito, eu vos cheguei a mim. Ele se revela na lei também como Deus Salvador. No verso 2 ele diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, eu sou o teu Salvador. Ele ainda se revela na lei como misericordioso, porque isso está subentendido no verso 2, pois foi a compaixão do Senhor que o moveu a libertar o seu povo da escravidão. Portanto, meus irmãos, a lei não é um conjunto de preceitos arbitrários, mas é a expressão do caráter, dos atributos, das perfeições de Deus e da sua vontade. É por essa razão que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom, como afirma Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 12. Eu quero concluir, meus irmãos, falando então da utilidade da lei. A lei é necessária para nós. Por quê? E agora como conclusão, primeiro, porque a lei é o padrão para vivenciarmos o verdadeiro amor. A lei de Deus, resumida nos 10 mandamentos, é o padrão para nós praticarmos o verdadeiro amor, tanto o amor para com Deus, como o amor ao nosso próximo. Alguns acham que o amor substitui a lei. Essa é uma visão equivocada que foi proposta como subterfúgio para se transgredir a lei em nome do amor. Contudo, meus irmãos, não é isto que Deus nos ensina em sua palavra. O amor não revoga a lei. Pelo contrário, como nós já vimos, o amor cumpre a lei. Em contrapartida, a lei é o parâmetro pelo qual podemos distinguir o amor verdadeiro dos falsos amores. Você pode fazer cara de piedoso e declarar chorando que ama a Deus. E pregar o amor ao próximo, mais amor, por favor, né? Haja mais amor a começar em mim, como diz a música. Mas é a lei de Deus que vai demonstrar a sinceridade das suas palavras. Lembremos-nos que os 2 principais mandamentos da lei são: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Isso está em várias passagens, entre elas Marcos 12, 30 e 31. E o amor a Deus e ao próximo no Velho Testamento está em Deuteronômio 6, versos 4 e 5.
e Levítico 19, versos 18 e 34, respectivamente. Nesta perspectiva, meus irmãos, nós veremos que os 4 primeiros mandamentos contidos na primeira tábua da lei, eles nos mostram sobre o modo como nós expressamos o nosso amor para com Deus. E os 6 últimos mandamentos, escritos na segunda tábua, nos ensinam como praticar o amor pelo nosso próximo. Portanto, o amor não é uma alternativa à lei. É o que a resume. É por isso que, falando da segunda tábua da lei, Paulo ressalta em Romanos 13, versos 9 e 10. Romanos 13, 9 e 10. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que ele cita a segunda tábua e trata do segundo mandamento. O amor, conclui Paulo, não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A lei, portanto, é o padrão para vivenciarmos o verdadeiro amor. Nós precisamos cumprir a lei de Deus, ainda que saibamos que não faremos isto perfeitamente. Nós precisamos nos esforçar por fazê-lo, porque ela é o padrão pelo qual nós podemos amar a Deus na prática e amar o próximo. Segundo lugar, a lei de Deus resguarda a santidade dos relacionamentos. É a lei de Deus que resguarda, queridos, os nossos relacionamentos. Ela resguarda a santidade e a pessoa do nome de Deus. Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás cultos, porque eu sou o Senhor teu Deus zeloso. Ela resguarda o nome de Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A lei resguarda a santidade da família, a santidade dos pais e a santidade da autoridade. Honra teu pai e a tua mãe. Ela resguarda a santidade do culto a Deus, bem como do trabalho e do descanso. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O 7º, porém, o sábado do Senhor teu Deus, tu não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o estrangeiro das suas portas adentro. A lei resguarda a santidade da vida. Não matarás, não adulterarás. Ela guarda a santidade da sexualidade do casamento. A lei é guardiã da santidade da propriedade alheia. Não furtarás. Deus está nos ordenando a respeitar a propriedade privada. A lei também resguarda a santidade do nome do próximo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, diz o 9º mandamento. Então, a lei, ela resguarda a santidade dos nossos relacionamentos. Relacionamento com Deus e com o próximo. Terceiro lugar, a lei precisa ser cumprida. Mas precisamos entender que a lei de Deus é justa e perfeita, porque ela abrange não somente o nosso comportamento exterior, mas também as motivações do coração. A lei de Deus abrange não apenas o comportamento exterior, mas também as motivações do coração. Observe o último mandamento. O último mandamento diz: não cobiçarás nem a mulher do próximo, nem seu boi, nem seu jumento, nada do que há do teu próximo. É interessante sabermos que a lei mosaica não é o único código legal da antiguidade, nem mesmo o primeiro. Aliás, alguns preceitos da lei, embora poucos, eles ocorrem no Código de Hammurabi, que é bem anterior à lei. Contudo, a lei mosaica, ela é o único código legal antigo. É o único código legal antigo que contém um mandamento relacionado às inclinações do coração. Todos os outros códigos que você tem de povos pagãos, eles falam das ações. Mas a lei contém um mandamento que inclui o nosso coração. Isto porque os antigos códigos legais, os outros códigos legais, embora fossem, em certa medida, uma expressão da lei de Deus escrita no coração dos homens, eles eram preceitos humanos, enquanto os 10 mandamentos são uma lei divina, infalível e inerrante. Ora, o homem só conhece o que está no exterior, só pode julgar a partir dessa instância. O Senhor, porém, conhece o interior, como lemos em 1 Samuel 16:7.
Isto nos traz, meus irmãos, uma séria implicação aqui, preste bem atenção. Isso nos traz uma séria implicação. A transgressão da lei, ou o seu cumprimento, começa no coração. Você começa a pecar no seu coração, antes de qualquer outra coisa. E foi o Senhor Jesus quem ressaltou essa verdade no seu Sermão do Monte. Nós não vamos abrir lá, mas nós vamos, vez por outra, dialogar com esse sermão ao longo da exposição dos mandamentos. E desse modo, a lei não julga apenas as nossas palavras e ações. A lei julga as nossas motivações. Nada escapa ao escrutínio da lei de Deus. Por isso ela é perfeita. Por isso nós precisamos dela. O nosso coração não pode ser sondado. Nós cantamos, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Como é que Deus nos sonda? Como é que Ele nos prova? Por meio da sua lei. Por fim, a lei de Deus não é um preceito apenas para o seu povo. Ela é um preceito para todos os homens. Todos os homens têm o dever de cumprir a lei. A diferença é que para o povo de Deus, ela é um instrumento de santificação. Enquanto para os ímpios, ela é um instrumento de condenação. Nós sabemos que a lei por si só não justifica ninguém, pois ninguém pode cumpri-la por sua própria virtude. Contudo, nós lemos na Escritura que a lei é o aio, o pedagogo, que nos instrui, nos repreende, nos acusa e nos leva a correr para Cristo, como Paulo diz em Gálatas 3:24, que eu leio que eu leio na tradução da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: a lei, portanto, é para nós como um pedagogo que nos conduziu a Cristo para que nos tornássemos justos mediante a fé. O que mais deve nos levar a amar a lei de Deus, queridos, é que essa lei nos conduz a Cristo. A lei nos espanca, a lei nos mostra o nosso pecado, a lei nos mostra quão miseráveis somos e ela nos leva a olhar para Cristo. Por isso devemos amar a lei do Senhor. A lei do Senhor deve ser amada, porque a lei testemunhou a justiça de Deus, que sem lei se manifestou em Cristo. E uma vez vivificados pela lei do Espírito da vida e impulsionados pelo amor a Deus e ao próximo, nós que somos verdadeiros crentes, aqueles que são verdadeiros crentes, lutam por cumprir a lei substancialmente no poder do Espírito Santo. É dessa forma que nós evidenciaremos a nossa fé e o nosso amor para com Deus ao cumprir alegremente, não forçadamente, não de má vontade, não simplesmente por obrigação, mas nós seremos levados a cumprir alegremente os seus mandamentos. Meus irmãos, entendam uma coisa: para aquele que nasceu de novo em Cristo, os mandamentos de Deus não são penosos, como está escrito em 1 de João 5, versos 3 a 5. Porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos, de João, não são penosos, não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, meus irmãos, eu fecho trazendo essa exortação: ame a lei de Deus, memorize a lei de Deus, diga como o salmista: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Quanto amo a tua lei, ela é a lei perfeita, lei da liberdade, assim chamada, porque somente aqueles que foram libertos do pecado e da condenação da lei têm prazer nela. Porque quanto mais a cumprimos, mais experimentamos a liberdade de um relacionamento íntimo com Deus e de uma vida santa. Por isso, nós devemos testemunhar com o salmista: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e
todos igualmente justos e são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles, pela lei, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Que este seja o nosso sentimento em relação à lei do Senhor. Tu és bem-vindo aqui.